vida. A palavra do Senhor, ela diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. A imagem e semelhança do Deus vivo. Olha que profundidade essa palavra, meus irmãos. Muitas vezes você não sabe definir o Deus que você serve. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você é imagem e semelhança do Deus vivo. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. O que quer dizer a palavra imagem? Imagem é a reprodução visual de um algo. Imagem é algo que ainda não existe e você transfere para algo visual para que as pessoas possam compreender. Um exemplo clássico de um artista plástico. Ele tem uma teoria, ele tem uma ideia na sua mente e ele transfere aquela ideia para uma escultura. Ele transfere aquela ideia para uma pintura. E o Senhor nosso Deus tirou de si a sua essência e depositou em nós, em mim e em você. Nós somos a imagem viva do Deus vivo. Nós somos a imagem clássica do Deus vivo, do Deus poderoso. Esse Deus que você crê, esse Deus da fé monoteísta, invisível, mas real. O Deus da fé monoteísta, invisível, mas real. Deus é espírito, ele é invisível. Mas nós fomos feitos a matéria humana. Nós saímos da essência de Deus, o Senhor utilizou-se da matéria e fez o homem. Você tem um valor muito grande para Deus, meu irmão. Você tem um valor especial para Deus. Você vale muito mais do que você pensa que vale. Alguém pode dizer que você não vale nada, que você para nada serve, mas você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é a imagem do Deus que criou todas as coisas. Se hoje está em solo firme, é porque Deus criou. Aleluia, glórias a Deus. Semelhança. O que quer dizer a palavra semelhança? Semelhança é uma aparência mais aprofundada de um algo. É um algo mais peculiar de uma matéria. Um exemplo clássico é as nossas emoções. O homem, ele é movido por suas emoções. Se você chora, se você sorri, se você se alegra, Deus se alegra. Se você se entristece, Deus também se entristece. Muitas vezes nos apresentamos a Deus de uma forma infantil, mas o Senhor deixou em nós mesmos um retrato próprio da personalidade de Deus. Você não gosta de ver o seu filho em obediência a você? Você não sente orgulho do seu filho quando ele faz algo que te dá prazer? Deus também se orgulha de você. Deus também sente prazer em você. Você vale muito mais do que pensa que vale. Nós valemos muito mais do que achamos que valemos. Muitas vezes as pessoas transferem esses valores para algo material, para um carro, para uma finança, para um bem material, mas não é. Esse bem, esse valor, ninguém pode te roubar. Esse valor é seu por direito. Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. Deus, ele se doou para o homem. Ele nos ama. Que amor é esse, meu Deus? Não dá, é um amor incondicional, não dá para compreender. Muitas vezes, nós não damos esse valor a nós mesmos. Nós não reconhecemos esse valor que foi nos depositado. Aleluia! Mas o Senhor trouxe você aqui esta noite, meu irmão, é para te dizer que você vale muito mais do que você pensa que vale. O valor que você tem para Deus, nada te compra, porque Ele em si mesmo se doou para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você saiamos da morte e venhamos para a vida. Aleluia, aleluia. O Senhor nosso Deus, Ele se apresentou em 3 formas ao longo da história. Ele se apresentou no início como Deus Criador. Ele se apresentou através do seu Filho Jesus Cristo como Deus Redentor.
que Ele apareceu hoje para nós como Deus, o Consolador. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E até isso, meu irmão, que é chamado de Trindade, que são três aparições diferentes numa mesma essência, nós também temos. Porém, nós temos a triunidade. O homem, ele é a triunidade. O que é isso, irmão? Nós somos o corpo, nós somos a alma e nós somos o Espírito. O Espírito foi o fôlego de vida que soprou há mais de 7.000 anos atrás e até hoje que dá vida. É o fôlego de vida, é o nosso Espírito. A alma, o que é a nossa alma? É a nossa consciência, é aquilo que nos traz o entendimento, é a nossa alma. E o corpo? O corpo retrata a condição da alma. Se hoje eu e você estamos aqui, entoando a nossa voz, dando glória a Deus, felizes da vida, é porque um dia um corpo foi pisoteado na cruz, um dia um corpo foi chicoteado na cruz, porque um dia um corpo foi crucificado na cruz. O corpo retrata a condição da alma. O corpo retrata a condição da alma. Se você está triste, é impossível esconder, porque o seu semblante ele mostra isso. Se está feliz, é impossível esconder, porque o seu semblante mostra isso. Porque isso é divino, meu irmão. Isso foi Deus que fez. Isso trata-se da criação perfeita. Deus criou o homem com amor tão grande que ele disse que governe o homem sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre tudo, e dê nome aos animais, tudo deixou em função do homem. Você tem a função de abençoar a sua casa. Você tem a função de abençoar o seu trabalho, a sua família. Você tem esse direito, porque um dia nos foi confiado. E Deus preparou todo aquele paraíso, preparou todas as coisas, e lá plantou o homem. E ali o homem viveu por algum período, desfrutando das maravilhas do Senhor, mas ele não conseguiu suportar o pecado. O pecado, mais uma vez, separou o homem de Deus. O Senhor nosso Deus, em todo entardecer, ele vinha, conversava com Adão, conversava e alimentava o seu espírito. Hoje nós conversamos com Deus através das nossas orações, porque o alimento vivo para a nossa alma é conversar com o nosso Deus. Porque é tão difícil, meus irmãos, parar, trancar-se no seu quarto para orar. Porque o inimigo sabe que quando você ora ao Senhor, o seu espírito se fortalece. Ele sabe que o homem e a mulher que ora, ele não é vencedor, ele é mais do que vencedor. O homem que ora, ele tem um segredo com Deus. O homem que ora, ele está com acesso direto a Deus. Não pare de orar, meu irmão. Não pare de orar. O inimigo, ele sabe disso. Ele quer te interromper, mas não pare de orar. Não perca o contato com o Criador. Pare a sua instante. Se tiver problema, se tiver algo, se tiver alguma coisa que lhe esteja entristecendo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso tu és, Senhor, da glória. E o homem perdeu o espaço, aquilo que Deus preparou para o pecado. O homem perdeu aquilo que era eterno para o pecado. Porque o homem foi criado para ser eterno, assim como o nosso Deus é eterno. Deus, ele criou o homem com uma preocupação tão grande de que ele fosse a imagem e semelhança dele, que ele criou o homem para ser eterno. Mas o pecado afastou o homem de Deus. O homem perdeu, saiu da condição de eterno para a condição mortal. O homem
passou a ser mortal. O pecado afastou Deus do homem. A única coisa que pode impedir eu e você de chegarmos na presença de Deus é o pecado, meu irmão. O que pode impedir você de receber aquilo que você quer é o pecado. Porque o Senhor, Ele realiza tudo aquilo que o nosso coração quer. Como é que você fala isso, irmão? Qual pai que, tendo abundância, Ele não dá ao seu filho aquilo que Ele pede? E o nosso Deus, Ele é rico em misericordioso. O nosso Deus, Ele é rico, amoroso. Então, tudo que você pedir, com essência, com a sinceridade do coração, você vai receber. E a palavra diz que o pecado aprisiona o homem no próprio corpo. Então, uma vez um homem que foi criado para dominar sobre todas as coisas, um homem que foi criado para dominar sobre tudo, hoje ele se vê aprisionado pelo seu próprio corpo. Ele se vê aprisionado pelas suas próprias vontades, pelos desejos do seu coração. Ele se vê aprisionado pelos desejos da carne. O homem que era eterno passou a ser mortal. O homem que existia uma essência de liderança, que era para dominar sobre tudo, hoje ele é dominado pela mentira, hoje ele é dominado pelas drogas, pela prostituição, ele é dominado pelas coisas, pelas abundâncias que o pecado favorece, como um dia eu fui. Eu fui aprisionado no meu corpo. Eu fui aprisionado pelas drogas, pela maconha, pelo crack, pela bebida. Eu fui aprisionado por isso. O inimigo, ele me trancou de certa forma que eu não conseguia mais enxergar a luz. Eu não conseguia mais enxergar a vida, porque eu estava morto. Eu estava aprisionado no mundo das drogas, no crack. Eu saí do trabalho de 4 a 5 vezes por semana, encontrava com alguns amigos que fumavam de 4 a 5 gramas de crack na beira da praia. Não existia mais essência na minha vida. Mas se eu fosse colher tudo aquilo que um dia eu plantei, nem eu nem você estaria aqui esta noite. Porque o preço foi pago, um alto preço foi pago, um preço de cruz, para que eu e você estivéssemos vida hoje. Se acreditamos, é porque nós temos vida. E aquele que tem vida, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Aleluia. O mesmo Espírito que levou o Senhor a subir ao monte e ser tentado pelo diabo, esse mesmo Espírito ele te trouxe aqui para ouvir essas coisas essa noite. E se ele te trouxe aqui, meu irmão, é porque você precisa ouvir. Porque não sou eu, porque nada tenho, mas Ele é abundante em graça. Ele sabe do teu problema, Ele sabe de que você precisa. Aleluia. Porque Ele sonda os corações. Afinal de contas, foi Ele quem fez cada organismo do nosso corpo. Foi Ele quem preparou cada neurônio do nosso cérebro. Ele nos conhece a fundo. Ele sabe quando implorar uma palavra da sua boca, mesmo antes que ela venha subir aos seus lábios. Aleluia. 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 Oh! Sim. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Mesmo o homem sendo prisioneiro do pecado, mesmo o homem sendo escravo do pecado, ele sentia algo diferente dentro dele. O homem, mesmo escravizado pelo mundo, mesmo escravizado pelas suas próprias tentações, ele sabia que tinha algo diferente dentro dele. É o vazio que aquele que não está em Cristo sente. Ele pode ter dinheiro no bolso, ele pode ter o que for, mas o vazio
é a marca de Cristo que está faltando. Aquele vazio que depois de uma noite de bebedeira a gente chora. Aquele vazio que depois de eu ter me intoxicado com várias cigarros de maconha e de crack, eu pensava, o meu lugar não é esse. Isso não é para mim. Isso não foi feito para mim. Eu não fui feito para essa coisa. O meu lugar é em outro lugar. Isso não me pertence. E de fato, meu irmão, o pecado ele não foi feito para você. O pecado ele não foi feito para você. Esse vazio é Cristo. Esse vazio que está em você é Cristo. Ele só sai quando você reconhece que aquele que morreu na cruz foi em favor da minha vida e da sua vida. O homem ele sente sede de Deus, ele sente fome de Deus, ele sente a vontade de conhecer a Deus. Certa vez, Paulo, na capital da Grécia, caminhando por Atenas, ele viu um altar de vários deuses e encontrou um altar para o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é esse Deus que é a sua imagem e a sua semelhança. Esse Deus que muitos procuram, mas não acham. Esse Deus, ele é feito à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia! Esse Deus se doou por mim e por você. Aleluia! Outrora nós não conhecíamos, mas hoje nós conhecemos. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, ouvir minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Como é difícil ouvir a voz do Senhor mediante o lamaçal do pecado, né, meu irmão? Aleluia! Mas o Senhor ele é abundante em graça. Ele sabe a quem ele chama. Ele sabe que se ele te chama, é porque você vai ouvir a voz dele. Ele sabe que se ele te chamou aqui, é porque você tem que ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Aleluia! Precisamos nos deleitar na presença de Deus, porque Ele é amoroso demais. Que amor é esse? Incondicional. A palavra de Deus diz que toda alma que pecar, esta certamente morrerá. Toda alma que pecar, certamente morrerá. Ezequiel 18:4. Toda alma que pecar, essa certamente morrerá. E morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos tirando da morte para a vida. E junto com ele morreu a nossa condenação. Aleluia! Junto com ele foi sepultado as nossas condenações. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Louvamos ao Senhor porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Aleluia! Mediante essa verdade, ainda na criação, Ele preparou esse plano maravilhoso da redenção. Isaías 46:10. Eu sou o Deus que revela o fim desde o princípio. O Senhor ele sabia que o homem não suportaria. Ele sabia que o homem por si mesmo não suportaria os bombardeios do pecado. Ele sabia que o homem se fazeria frágil. Ele sabia que o homem seria corrupto. Mas através da sua abundante graça, Ele nos deu vida, morreu por nós, sem que nós soubéssemos o porquê. Se hoje eu e vocês amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos amou primeiro. Ele se diminuiu na pessoa de Jesus Cristo
O próprio Deus se diminuiu na pessoa de Jesus Cristo, habitando entre nós, mostrando ensinamentos e prodígios. Da sua boca não saiu palavras torpes, palavras de maldição não se encontrava nele. O homem aonde o pecado não teve menor chance, e mesmo assim ele foi condenado. E mesmo assim ele foi condenado. Porque ele não pecou. Mas eu e você pecamos a cada instante. Por comissão e por omissão nós pecamos. E através dos nossos pecados, ele não poderia quebrar o protocolo. O protocolo espiritual da criação era que todo homem que pecasse, esse certamente morreria. E precisou o nosso Senhor Jesus morrer para que eu e você tivéssemos vida hoje. No Antigo Testamento, o homem que pecasse, ele pegaria dentro do seu rebanho um novilho desmamado de aproximadamente 1 ano, sem mancha, sem mácula, para que ali ele pudesse apresentar-se ao sacerdote, e ali ele aspergiria o sangue daquele animal em favor do pecado daquele homem. Mas aquele pecado era perdoado, mas aquele homem continuaria sem salvação. Pois a salvação só veio em Cristo Jesus. A salvação só veio através da morte de um homem, pois foi o homem que pecou. Então, o mesmo homem sem mácula deveria entregar-se em favor daquele o qual ele amava, que é eu e você. E através da morte desse homem, o homem retoma a sua comunhão com Deus. O homem retoma o seu acesso direto a Deus. O véu se rasga de alto a baixo. O acesso agora é direto com o Criador. O acesso é direto ao Pai. Aquele que te deu a vida, o acesso é direto. Não precisamos mais de sacerdote. Nós somos o sacerdote. Você é o sacerdote do seu lar. Entrega as suas dificuldades ao Senhor, pois você tem um acesso direto a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Quão maravilhoso é essa verdade. Maravilhoso tu és, Senhor. Nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos o sacerdote da nossa casa, do nosso trabalho. Podemos assim então pegar aquilo que está sendo sacrificado, aquilo que está nos trazendo dores, e apresentar direto ao sumo sacerdote, que é Jesus. Ele foi o Redentor. Ele remiu os seus filhos e se entregou por eles, para que eu e você, em nome dele, tivéssemos acesso ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mas através do espaço geográfico imenso, o Senhor ele se apresenta na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que hoje ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje a habitação do Senhor é o meu e o seu coração. Então o homem que tinha o corpo, a alma e o espírito corrompido, hoje ele tem o corpo, a alma e o Espírito Santo de Deus. Ele tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então nós poderemos assim, meus irmãos, ter o acesso direto ao Pai, entregarmos todas as nossas dificuldades ao Pai, entregarmos todas as nossas pelejas ao Pai. Através da oração, nós conseguimos novamente a comunhão com Deus, o acesso à intimidade com Deus. Lá em Marcos 11,
diz que tudo aquilo que eu e você pedir em oração e crer, receberá. Tudo aquilo que você pedir em oração e crer, receberá. Aleluia. Precisamos conhecer melhor o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer a essência do Deus que nós servimos. Muitas das vezes estamos caminhando, mas não descobrimos ainda a essência do Deus que proclamamos. Precisamos conhecer a esse Deus que criou a mim e a você, que nos despertou tão grande amor. Precisamos conhecer Ele na íntegra, não só de ouvir falar. Precisamos mais e mais nos entregarmos a Deus, a esse Deus que se entregou por nós. Porque o homem, ele tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza espiritual. Como homem natural, o homem precisa de bênçãos naturais, mas como homens espirituais, precisamos das nossas bênçãos espirituais. E precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. O dinheiro, a prosperidade é consequência da tua fidelidade com Deus, meu irmão. A tua vida com Deus é que vai reger todas as coisas da sua vida. Se você tem um relacionamento direto com Deus, um relacionamento afinado com Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Então, a partir do momento que Cristo morreu, meus pecados morreram. Quando Cristo ressuscitou, o homem espiritual ressuscitou. E a tua família quer ver isso em você. A tua família quer ver isso em você. Os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, ele quer ver Cristo em você. Devemos louvar a Deus, não só com palavras, mas sim com nossas atitudes. Devemos louvar a Deus com nossas vidas, com a nossa integridade, para que as pessoas sejam influenciadas por nós. Precisamos estar cheios da graça, para que assim o vaso que encha transforme por vasos menores. E assim podemos ganhar a nossa família para Deus. Aquela luta que tu tem na tua casa, ela vai ser resolvida com a tua comunhão com Deus. Entregue ao Senhor, entregue o teu problema ao Senhor, pois o fardo dele é leve. Aleluia. Glória a Deus. Mediante a essa verdade, devemos louvar ao Senhor a todo tempo da nossa vida. Quando o homem reconhece esse amor tremendo, ele passa a devocionar todo o tempo para Deus. O homem, ele passa a ter Deus, a Jesus Cristo, como o centro da sua vida. Aí começa a se ver os frutos. Aí começa a se ver os frutos que há dentro de nós. O fruto do Espírito Santo começa a abundar em você. Porque as pessoas querem ver os frutos do Espírito na sua vida. Como você vai falar de Deus se você não conhece a Deus? Você precisa conhecer na íntegra daquele a quem você fala. Você precisa ter uma intimidade daquele a quem você proclama. Quer ver a Deus? Quer conhecer a Deus? Olha para o teu irmão, se olha no espelho, pois tu vais a imagem e semelhança do Deus vivo. Aquilo que você sente é aquilo que Deus também sente. Quando você se agrada a Deus, pô, será que eu desagradei a Deus? A sua mente, o Espírito Santo falou para você primeiro. Porque você é a essência dessa verdade. A essência do Evangelho não está em teologia. A essência do Evangelho não está em retórica, em informações. A essência do Evangelho está na sinceridade com Deus.
A essência do Evangelho está em ser verdadeiro com Deus. Um grande homem, um reformador do século XVI, Martinho Lutero, em certa oração ele falou: Senhor, eu sou fraco, tu és forte, Senhor. Senhor, eu sou pequeno, mas tu és grande. Senhor, eu te peço que eu confesso a ti que muitas vezes eu não confio em ti. Eu não consigo confiar em ti, Senhor. É ser verdadeiro, Deus. Precisamos ser verdadeiros com o nosso Deus, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para te dar. O Senhor não quer te ver na miséria, Ele não quer te ver em privações, Ele não quer te ver desempregado. É você quem está se colocando nessa situação. Busca primeiro o reino, busque primeiro a Deus, para que você veja a abundância na sua vida, para que você desfrute dessa abundância. E eu conheci essa verdade, eu desfrutei desse Espírito, desse favor, dessa graça, desse favor não merecido. Eu consegui enxergar a Cristo, eu consegui enxergar a essência da minha vida. Eu louvo a Deus porque eu me libertei de todas aquelas drogas, eu me libertei de toda aquela toxina que o diabo tinha me aprisionado outrora. E hoje eu sou um homem íntegro, louvo a Deus com a minha vida, que é o mais importante. Em minhas orações eu peço, Senhor, que tu seize a minha vida, se na tua soberania tu souber que eu guarde e me desviar dos teus caminhos. Porque eu confesso aos irmãos, eu não quero mais voltar para onde eu vim. Eu não quero mais. A minha vida de agora em diante é de louvar ao Senhor, de proclamar a sua verdade, de falar do seu grande amor. Esse é o meu maior objetivo hoje. Nada mais tem sentido senão a Cristo. Nada mais tem sentido se não for Jesus. Se não for esse Espírito Santo que abunda no meu e no seu coração. Aleluia! Que o Senhor nosso Deus, que é abundante em graça, Ele possa fertilizar no coração dessa igreja e germinar frutos de fé no coração de cada um, e que assim nós possamos conhecer a Deus de uma forma especial, que assim nós possamos ter uma peculiaridade com esse Deus que te chamou. Você não foi chamado para nada. Você foi chamado para servir ao Rei dos Reis. Você foi chamado para servir ao Deus Criador de todas as coisas. E se Ele criou todas as coisas, Ele pode criar um ambiente melhor na sua casa. Ele pode criar um ambiente melhor no seu trabalho. Ele pode criar um ambiente melhor no seu casamento. Porque todas as coisas estão sob o seu controle. Nada é impossível para Deus. Se tu pedes algo ao Senhor e não recebe, existem dois motivos. Ou não foste sincero com o Senhor, ou não foi a vontade dele. Porque passando disso, todas as coisas estão sob o seu controle. Quer ver algo que agrada a Deus? A ferramenta ativa é como fé. Fé agrada o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. E a fé não está restrita no ambiente religioso. Os ímpios recebem algo de Deus porque se apresentam com fé também. E muitas vezes nós que conhecemos a essência da palavra não temos fé. Não recebemos. Porque não somos sinceros. E apresentamos ao Senhor uma oração hipócrita, uma oração mentirosa. Muitas vezes ficamos com medo de falar algo a Deus e ofender o coração de Deus. Precisamos ser sinceros. Sendo sincero, tudo que você pedir, receberá. Não existe empecilho para Deus. Porque o Deus que me tirou das drogas, do crack, de tudo aquilo que não presta, me trouxe para a luz, esse Deus é verdadeiro. Esse Deus é verdadeiro, meu irmão.
Não existe nada impossível. Você assiste os telejornais, você vê pessoas viciadas em drogas, que morrem, que vão para clínicas, que vão para aquilo outro e não conseguem se libertar. Porque a essência disso tudo é Jesus Cristo. Elas estão percorrendo por caminhos alheios. O caminho é Jesus. O ateu, ele não tem motivo de se explicar, porque todas as coisas estão explanadas para que todos vejam. O equilíbrio do mar, a atmosfera, as estrelas, e tudo isso está sob o controle de Deus. As estrelas, a palavra diz que ele chama cada uma pelo seu nome. Já imaginou a grandeza de Deus, meu irmão? Ele pode salvar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar esse quadro. Ele pode te dar tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você quer, Ele pode te dar, meu irmão. Se apresente a Deus com um verdadeiro coração. Se apresente a Deus com a essência de arrependimento. Porque o único que pode trazer o arrependimento do homem é o Espírito Santo de Deus. Você vê como o pecado, ele germina no corpo humano, no homem, que nenhum outro homem pode convencer nenhum outro do pecado. Somente o Espírito Santo de Deus, a essência do homem. Porque nós somos a essência de Deus. Então é a essência do homem que convence ele do pecado. Que pode trazer o homem para uma vida nova, para descobrir o sentido da vida. Amém? Eu queria orar pelos irmãos, queria que todos ficassem de pé, para que assim eu pudesse encerrar. Em nome de